Olha só o que esse texto de Marcos, capítulo 3, nos ensina. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar ou matar? Mas eles permaneciam em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Pessoal, olha só, esse coração duro é exatamente o tudo que Deus não quer da gente. O salmista, Davi, ele no momento ali de maior pecado, no seu maior momento de contrição ali, ele disse assim no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Outros textos nos mostram que o Senhor nos ensinando que Ele mudaria o nosso coração, tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Por quê? Nós estamos vivendo esse tempo aí muito complicado. Na semana passada, e isso me marcou bastante, sabe? A Carol contando aquela história do casal que morreu num acidente lá, ovelhas lá da Lagoinha Castelo, e a maldade do homem ali em roubar as coisas daquele casal vitimado por aquele acidente, roubando documentos, roubando os pertences, e eles ali, talvez ensanguentados, ali talvez agonizando. Cena triste, não é? Mas isso mostra que o coração do homem está cada vez mais duro. E essa dureza de coração, ela vai trazer algumas evidências que você pode observar, que sempre vai ser um impeditivo para reconhecer os esforços que Deus tem feito para cada um de nós, ou até mesmo para salvar essas pessoas. Aqui Jesus está mostrando que esse homem que tinha a mão ressequida, esse homem, ele passava por constrangimentos, ele era colocado à margem, ele era de fato considerado um deficiente. E talvez toda a sua emoção, a sua forma de ver, de se revoltar contra Deus por causa desta questão que aconteceu com ele, está vendo que ele estava também num lugar onde ele teria que estar, que seria na sinagoga. E o texto aqui dizendo, e Jesus de novo, ou seja, apesar de tudo, Deus ainda foi de novo à sinagoga e encontrou esse homem. Talvez tivesse ele escondido na vez anterior, talvez ele sempre estivesse lá e ninguém notado. Mas se não é notado esse esforço de Jesus para nos salvar, nós vamos evidenciar esse coração duro. Aí eu quero perguntar para você, quantos foram os esforços de Deus para salvar você e a sua família? Quantas pessoas ele já enviou para falar para você voltar para a comunhão com a igreja? Quantos profetas ele já levantou para te anunciar, você que está aí assistindo a essa devocional, você ouviu tantas pessoas pregarem para você e você não reconheceu como sendo uma dádiva de Deus. Isso evidencia um coração que não está sensível ao que Deus pode fazer. Aqui, Jesus estava mostrando também que esse coração duro, ele impede, ele bloqueia, ele dificulta a nossa visão sobre a verdade, ainda que ela seja a mais óbvia possível. Aqui Jesus pergunta para esses fariseus aqui, uma pergunta que seria muito fácil, Qualquer criança aí seria capaz de respondê-la. Qual que é mais fácil para fazer no sábado? Sarar ou matar uma pessoa ali? Lógico, a gente poderia pensar sobre isso, mas Jesus, eles estavam falando aqui sobre a mudança, o renovo, a restauração na vida completa de uma pessoa.
não era só a mão. Então era uma verdade muito óbvia que ele estava trazendo. Uma verdade óbvia nos dias de hoje é que nós precisamos de Deus. Mas quanto mais nós precisamos de Deus, quanto mais as nossas igrejas estão enchendo, a gente vê aí escárnios com relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto à fé cristã ou qualquer outra forma de expressão religiosa aí. Sabe por quê? Isso é uma ação que cega as pessoas para não poderem ver o Salvador, para não poderem ver Jesus. E aqui outra coisa que esse texto nos ensina, que esta reação, de coração duro, ela sempre vai também nos impedir de agir corretamente quando nós recebemos um milagre. A gente vai pensar que esse homem aqui, qualquer pessoa que esteja com o coração fechado, ficaria ali maravilhado ao ver um milagre. Você já reparou que as pessoas às vezes estão abertas a essas palavras, à palavra de Deus, exatamente em dois momentos muito específicos da vida? Um deles é num velório e outro num casamento. Por quê? Ali, por causa da ocasião, o coração se abre, seja pela dor ou seja ali com o amor, sendo celebrado. Mas muitas vezes nós não vamos reconhecer, ainda que por mais óbvio que seja, mais palpável que seja, os milagres. E a reação, ela é também muito difícil para todos nós. Aí nós vamos ver que esses homens, eles ainda, por causa do seu coração duro, homens que conheciam a palavra, homens que conheciam a lei, homens que ensinavam sobre, eles se fecharam no seu coração. Então, pessoal, saímos aí desse carnaval. Talvez a vida para muitos aí tenha se mostrado, talvez no dia de ontem, ou talvez hoje, quinta-feira, dia de cinzas. Mas talvez seja essa a expressão mesmo que a gente precise, de deixar Deus queimar mesmo tudo aquilo que é impuro. Mas a gente não precisa evidenciar esse pecado, muito pelo contrário. Lá, Paulo aos Colossenses diz, mate a sua natureza terrena. Essa é a forma com que você quebranta esse coração que é duro, que te impede de ver o que Jesus tem feito por você, te impede de ver uma verdade, de enxergar uma verdade e também te impede de reagir. E a forma de reagirmos é sendo agente de milagres na vida do outro também. Fechado? Então, olha aí para o seu coraçãozinho. Eu vou olhar para o meu sempre. E assim nós vamos crescer na fé e vamos crescer nessa intimidade com o Senhor. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.